pessoal? Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sei que já não falo aqui no podcast há muito tempo, mas tive algumas coisas para fazer. Hoje o tema é vegetarianismo e como é que eu deixei de comer carne e peixe e também derivados. Tudo começou de uma forma muito simples. Eu, como boa universitária que era, fui para Coimbra sem sequer saber cozinhar. Até aí tudo ok, comia comida congelada, levava comida dos meus pais ao domingo, mas nada daquilo fazia sentido porque estava na hora. Estava na hora de eu aprender a cozinhar, mas eu não tinha vontade, não sabia bem por onde começar e as minhas grandes colegas começaram a fazer a comida para mim. No entanto, uma dessas colegas era vegetariana e então, como comíamos todas juntas, ela não ia estar a fazer uma refeição diferente para mim. E ao início pode ser um pouco estranho, porque eu sempre disse que não gostava de leguminosas nem de vegetais. E a verdade é que a comida dela sabia-me bastante bem. E eu disse, por que não experimentar mais vezes? E começámos a comer juntas mais vezes, até que ela me ensinou a cozinhar. E sim, ensinou-me a cozinhar comida vegetariana. E eu disse, ok, eu agora sei fazer isto. E, muito sinceramente, é mais colorido, é mais fácil, ou não, depende dos pratos, mas para mim era mais fácil do que estar a pegar em carne. E isso, primeiro, eu não gostava muito de cortar carne e de estar a cozinhar carne. Depois nunca acertava no ponto. E então comecei a fazer vegetariano. A comer mais legumes, a experimentar leguminosas que nunca tinha experimentado. Porque sim, eu era a típica pessoa que dizia eu não gosto de legume nenhum, nem de leguminosas, no entanto não tinha provado todas. Existe uma imensidão de legumes que eu nunca teria imaginado. Uma coisa puxa a outra e quando dei por mim já só comia comida não vegetariana aos fins de semana, quando ia à casa da minha avó. A verdade é que isso nas primeiras semanas foi tudo bem. Até que a minha colega vegetariana começou a tornar-se também vegana e a explicar-me mais sobre o assunto, a explicar-me o porquê de ela ser vegetariana, mostrar-me documentários e eu virei, na minha cabeça só dizia para mim mesma não faz sentido nenhum tu estás uma semana inteira sem comer carne e agora que tens conhecimento de tudo o que está por trás não faz sentido nenhum estares a comer carne ou estares a comer peixe quando vais a casa. E um dia cheguei à casa da minha avó e disse, olha, eu não quero comer mais carne nem mais peixe. E a minha avó nesse dia ficou tipo, tu não queres comer o quê? Tu vais comer aquilo que eu te puser na mesa. E a verdade é que eu comi porque senti, ok, eu venho à casa de alguém e ainda estou na obrigação de lhe dizer, olha, eu posso comer o acompanhamento, mas não vou comer o resto que ela tinha preparado com tanto carinho para mim. A verdade é que eu vomitei tudo a seguir. E este dia, marcou-me. Eu fiquei tão enjoada, tão mal disposta, que eu percebi, não vou voltar a fazer este esforço só para parecer bem, digamos assim, só para que a minha avó não fique triste. É uma decisão que ela, ao fim e ao cabo, irá respeitar a longo tempo. E o mesmo disse aos meus pais. O meu pai, com uma ideia muito controversa do vegetarianismo, e inicialmente era uma coisa que lá em casa não se falava muito. Ok, eu comia, mas não era uma coisa que eles experimentassem, para eles era uma coisa estranha. E pronto. E claro, aí comecei a ser eu a cozinhar, não havia hipótese, não ia estar a pedir ao meu pai ou à minha mãe para cozinharem para mim, porque não faria sentido. Porque a decisão era minha, então eu tinha que acartar com as consequências. E se o meu pai e a minha mãe se alimentavam de uma forma diferente, eu ia ter que respeitar, claro, sempre dando a minha opinião e o meu ponto de vista. Mas isso não durou assim muito tempo. Os meus pais começaram-se a habituar, o meu pai adora cozinhar comida vegetariana e a minha mãe adora comê-la, a verdade é essa. E já consegui
não é convencer nem converter, porque toda a gente continua a comer carne e peixe na minha família, mas digamos que, por exemplo, passagens de ano e Natal, todos eles gostam de experimentar a minha rica ceia de Natal. Mas agora vem uma questão muito importante, e eu sei que estou a ser um bocado redundante, se calhar, que é, e tal, mas tu agora és vegetariana e onde é que tu vais buscar os nutrientes? Sim, esta pergunta que todos os vegetarianos ouvem tempos e tempos a fio. Se for preciso, ouvem toda a vida. Que é assim, eu digo-vos, eu acho que o facto de tu não teres nutrientes ou o facto de teres déficit de alguma coisa acontece em qualquer tipo de alimentação que não esteja a ser feita de forma equilibrada, nem esteja a ser feita de forma certa. Dizem que muitos vegetarianos têm, que todos os vegetarianos ou que muitos dos vegetarianos têm déficit de algumas vitaminas e de alguns nutrientes. A verdade é que nem todos têm esse déficit e isso não acontece a toda a gente. Claro que sim, claro que eu, por exemplo, posso ter um déficit, mas é porque eu sempre fui assim, eu sempre tive déficit de ferro, seja com a alimentação que eu tinha antes, em que comia carne e peixe com fartura, seja a alimentação que tenho agora. É uma coisa que sempre foi um bocado genético, eu nasci já com o ferro em déficit, portanto não tem nada a ver com a minha alimentação. E depois disseram-me, mas tu vais ficar mais fraca, tu não vais ter a vontade para fazer as coisas não te vão correr bem porque tu não vais estar com a energia certa. Isso é totalmente mentira. Agora eu como muito mais nutrientes, como de uma forma muito mais variada e equilibrada. E acho que o importante na alimentação vegetariana também é variarmos, mas a verdade é que todos os pratos são uma variedade e têm tanto sabor e tantas especiarias que dá-nos tanto ou mais energia do que se calhar um bife de carne mal passado nos daria. A verdade é essa. E eu acho que este estigma do vegetarianismo, que agora começa a ser menor porque há mais pessoas a abrirem os olhos ou há mais pessoas a serem alertadas para este facto, é que ainda há gente que vê isto como um estigma muito grande e como até às vezes um tabu porque é que as pessoas vão deixar de comer carne e peixe, e eu acho que isso está totalmente à vista. Claro que respeito quem não o faz e cada um tem os seus ideais, claro, mas eu acho que pelo menos uma redução de carne no nosso consumo faria muito sentido. Eu já não como carne, nem peixe, nem derivados faz quase um ano e eu sinto-me muito bem. Eu posso-vos dizer que eu antes tinha queimbras, tinha dores de cabeça diariamente, desmaiava em tudo quanto era sítio, sim, verdade. Eu desmaiava, ia à igreja, desmaiava. Apanhava um bocado de calor, desmaiava. Eu estava sempre a desmaiar, tinha sempre tipo açúcares baixos, ferros lá, não sei aonde. E agora desmaiar é muito raro, ok? Sim, tenho alguns déficits de atenção, normalmente quando acordo muito cedo e como muito cedo e depois estou até uma certa hora sem comer, ou então quando acordo como mesmo muito cedo e depois apanho transportes públicos, sim, aí às vezes acontece, mas isso sempre foi uma coisa que me aconteceu e agora acontece em muito menos quantidades. Queimbras não tenho tido, eu nunca cheguei a perceber se era. Eu creio que era por falta de algum nutriente, porque eu tinha muitos problemas de queimbras e às vezes ficava mesmo sem me conseguir mexer, imobilizada. E eu acho que a alimentação vegetariana e neste caso também o veganismo em si, porque deixei tudo aquilo que era shampoos e condicionadores que tivessem coisas de origem animal ou que fossem testados em animais. Não colaboro mais com uma sociedade que testa em animais ou produtos que são testados em animais. Claro que isto é a minha opinião e eu não quero de qualquer forma interferir na alimentação dos outros ou no modo de viver. Mas eu sinto-me bem com a minha escolha e acho que foi das melhores coisas que eu fiz na vida, foi ter mudado para este tipo de vida
quero o vegetarianismo, quero começar a perceber-me que nem tudo aquilo que vemos no supermercado é bom para nós comermos e, de certa forma, uma coisa levou à outra, tornei-me muito mais saudável. Emagreci, sim, emagreci. Mas isso não tem. Porque há muita gente que tem aquele estigma. Quem é vegetariano fica muito magro. Não é verdade. Depende do, da alimentação que levas. Há vegetarianos que até são bastante gordos. O que interessa é equilibrar a balança. É tipo, também não é, ok, agora sou vegetariano, mas vou tentar substituir tudo à letra que comia antes. Porque isso não vai ser correto. O facto de nos tornarmos vegetarianos também é contribuir com menos industrialização e com produtos mais nacionais e produtos mais caseiros, por assim dizer. Não é deixarmos de comer carne e peixe por causa da agropecuária e passarmos a comer imensos produtos processados para contribuir com indústrias que se calhar também não são assim por aí além. Claro que isto é a escolha de cada um e há pessoas que têm dinheiro para isso, porque sim, uma alimentação em que tu tentas substituir tudo vai-te sair cara. Uma alimentação que é rica em vegetais, que é rica em leguminosas, que é rica noutras coisas que são mais vindas da terra, por assim dizer, e que não passam por uma indústria, é muito barato, gente. É muito barato ser vegetariana se tudo for feito com equilíbrio, peso e medida e se as coisas forem pensadas. Porque, imaginem, vocês compram, não sei, compram imensas bolachas, compram imenso disto, daquilo e daquele outro. Os vegetarianos, como não têm assim tantas hipóteses, agora já têm, mas normalmente são caras demais, nós acabamos por comprar outro tipo de coisas, tipo tâmaras, fruta, legumes. Ok, compramos sempre alguns hidratos, batata doce, ou massa, ou, ou assim, para complementar o prato. Outras vezes não compramos e complementamos só com rúcula ou uma saladinha. E fica-nos muito mais barato, porque até mesmo as bolachas e isso tudo, nós vamos acabar de certa forma por tentar fazê-las, porque foi uma coisa que eu senti muito. Eu sempre soube fazer sobremesas, mas nunca soube cozinhar. Quando comecei a cozinhar vegetariano, percebi o quão adoro cozinhar, o quão adoro elaborar pratos. E comecei a perceber que dá muito mais vontade de seres tu própria a fazer os bolos, as bolachinhas, a fazer, a fazer tipo os pratinhos e fazer com que eles fiquem todos bonitinhos, porque a alimentação vegetariana é super colorida, tem. Não sei explicar, gente. Eu acho que tem outro ar do que ter só um bocado de arroz e um bife no prato. Mas não quero estar aqui. Isto é a minha opinião e eu não quero influenciar ninguém a sê-lo. Depois, há mais questões que é bom ser vegetariana de um dia para o outro, tipo vegetariana restrita. Pá, eu não sei se é bom, se é mau. Eu, muito sinceramente, dependendo do vosso caso, porque cada caso é um caso, eu falaria com uma nutricionista por o simples facto de, especialmente se forem muito novos e não tiverem conhecimento nenhum sobre nutrientes e isso, aí sim, falem com os vossos pais e vão a uma nutricionista, porque a verdade é que nós às vezes queremos fazer as coisas e fazemos da maneira errada. Começamos a usar substitutos que não são saudáveis na mesma e começamos a perder aos poucos os nutrientes que tanto precisamos na nossa vida, e isso não é por culpa do vegetarianismo, é por culpa nossa, que não procuramos saber o suficiente, que não procuramos ajuda e que quisemos fazer as coisas à nossa maneira. Eu, no meu caso, eu deixei de comer carne e peixe, sim, foi quase. Não foi de um dia para o outro, mas foi quase. Claro que às vezes ainda comia em casa da minha avó nas primeiras semanas, mas depois retirei logo. Leite, eu já, muito sinceramente, eu já não bebia leite. Bebia leite já de coco, porque tinha decidido mudar isso na minha alimentação. Ovos eu nunca gostei, então para mim era facílimo tirar os ovos. Manteiga não foi uma coisa que eu nunca consumisse.
ou melhor, que eu consumisse em grandes quantidades. Eu acho que o pior disto tudo foi mesmo o queijo, porque eu era completamente apaixonada. E para mim, tirar o queijo, sim, isso foi difícil, demorou algum tempo a conseguir tirar o queijo, mas quando tirei, agora é muito raro querer comer queijo. Eu sei que isto. Mas não sinto aquela vontade. Tipo, no Natal, quando vem a tábua de queijo para a mesa, eu já não quero comer aquilo. E mesmo os substitutos, o queijo vegan, que a meu ver é muito bom, atenção, eu também já não tenho essa vontade, porque tu começas a deixar de ter vontade. Por exemplo, o leite. Eu tenho leite de coco e às vezes bebo e adoro. Para mim, o de coco é o melhor. Mas é tão raro porque não me apetece, porque tenho outras coisas que posso comer e que são muito melhores. E o mesmo acontece com a manteiga, tipo, sim, como creme de barrar de origem vegetal, mas não é aquela coisa que eu digo, ai, se não tiver, Jesus, vou morrer porque eu preciso disto para todos os meus pequenos almoços, ou preciso disto para todas as minhas coisas. Não, nada disso, gente. Mesmo. Eu não sinto falta de nada disso. E, opá, carne ainda menos. Carne é tipo, eu olho e é tipo angustiante para mim, especialmente se for tipo carne crua, porque como sabem eu divido a casa, e então para mim às vezes chegar à cozinha e ver a carne crua em cima da banca é tipo horrível, ou então tipo aqui a casa onde eu moro, eles gostam de pendurar os chouriços na cozinha, estão a ver, depois ir cortando chouriço quando precisam ou quando querem. Olha, eu às vezes fico tão enojada com isso, e a comida não é um nojo, mas para mim não me faz sentido ver aquele animal ali, entendem? E então, às vezes é um bocado complicado, no sentido que, pronto, peixe é assim, para mim também já é super complicado, se bem que é uma das coisas que para mim me custa mais não comer, entre aspas. Eu sei porque é que o estou a fazer e porque é que deixei de comer também peixe. E estou muito grata por ter conseguido fazê-lo, mas às vezes é aquela coisa, um peixinho sabia tão bem, mas depois penso o que é que está por trás disso e por trás também da indústria do peixe e digo, não, não quero. Mas pronto, de resto, o que é que eu vos posso dizer mais? Posso-vos dizer que já não é difícil, aquela história de que ser vegetariana é difícil, isso é mentira. Aqueles que não têm paciência para cozinhar e que dizem, mas que têm algum dinheiro e que dizem que é difícil encontrar opções vegetarianas, eu já não acho que seja assim tão difícil. Acho que os supermercados também estão a abrir os olhos para tudo o que é mais saudável, entre aspas, mas cuidado com os rótulos, gente, porque há muita coisa que é vegan e que não é saudável e há que ter cuidados com isso, porque aquela história do vegan é sinónimo de saudável não é verdade, não é assim que acontece nos supermercados e na indústria de processados vegetarianos, porque às vezes eles, para de uma maneira mais fácil conseguirem substituir certos, por exemplo, os derivados, no caso das bolachas, e isso põem muitos aditivos e químicos que são uma porcaria e que não valem nada e que vão ser só terríveis na vossa alimentação, ou então carregam no açúcar, o que também não é de todo não é interessante para a nossa alimentação. Claro que eu não estou com isto a dizer que eu não como porcarias vegetarianas. Como, e posso-vos dizer que aqui onde eu estou agora, em Girona, porque como sabem, ou se já viram os outros episódios, eu estou de Erasmus, posso-vos dizer que sim, que como muitas, porque não é que eu sinta que as coisas
são caras se forem feitas em casa. É assim porque primeiro não me sinto com aquela vontade de cozinhar aqui e isso é uma coisa que me entristece muito. Mas acho que é também porque como estou a dividir casa, não estou na minha própria casa, temos às vezes horários diferentes, torna-se um bocado, eu gosto de cozinhar, mas é de estar ali, tipo, bué de tempo na cozinha, e aqui não dá, porque é tudo uma correria e é tudo feito de forma a que todos tenhamos tempo para fazer as nossas coisas no fogão e temos que gerir isto e aquilo, e então acaba por não resultar. Então, sim, eu compro bolachas e isso feitas, mas... E não são todas saudáveis, olhem, gente, eu ando a comer Oreos porque não encontro mais nenhumas bolachas nos supermercados perto de mim que sejam aquelas bolachas saudáveis ou aquelas tortitas de milho com chocolate negro, por exemplo, ou então aquelas bolachinhas mais... Como é que eu ia te explicar? Aquelas bolachinhas mais bio e aquelas há umas de trigo sarraceno e outras coisas assim. Pronto, não é uma coisa que exista perto de mim. Quando eu vou aos 2 supermercados que eu adoro, que têm coisas a granel e têm coisas assim mais saudáveis, que são um bocado longe da minha casa, a verdade é essa, e que eu nem sempre tenho paciência para acordar cedo e andar 40 minutos para ir ao supermercado e voltar, ou então estar a apanhar autocarros. E então a minha salvação tem sido Oreos, porque são vegan, não são saudáveis, mas às vezes tiram a gula de eu querer comer algum docinho. Se bem que a maior parte das vezes o que eu comecei a fazer, e porque aqui senti que os frutos secos eram um pouco mais baratos, foi começar a comprar saquinhos individuais de frutos secos, ou então aqueles grandes e depois meter em tupperwarezinhos, e comer isso ou uma peça de fruta em vez de estar a comer bolachas. Ao pequeno almoço também não como assim muito saudável, não. É tipo sempre um pãozinho com creme de barrar de origem vegetal. Mas o resto tem de ser saudável. Ao almoço e ao jantar, pelo menos, tento comer alguma coisa saudável e alguma coisa que tenha sempre... Preferência que tenha sempre legumes. Para mim, cogumelos é certo que quase todas as refeições vão ter. Depois que tenha alguma coisa que me sacie em termos de hidratos, porque sou uma pessoa que gosta muito de massa e muito de batata doce, então sempre uma dessas. E basicamente é isso. Claro que depois um tofu ou um seitan fica sempre bem. Às vezes uma soja, mas não é uma coisa que eu gosto, sim, mas que não faço todos os dias, nem pouco mais ou menos. E é isso. Acho que acaba por ser isso, e a minha conclusão que eu tiro disto é que só há pontos positivos, pelo menos no meu caso, de me ter tornado vegetariana. Eu não fui acompanhada porque a verdade é que não tinha dinheiro para isso, nem paciência, mas tentei fazer tudo sempre da forma mais equilibrada possível. As minhas 2 amigas, que eu tenho tipo um carinho muito especial pela Bia e pela Eva, porque me ajudaram imenso nesta viragem de rumo, da qual eu estou genuinamente feliz. E portanto, olhem, eu espero que vocês tenham gostado. Se não é de vosso interesse, até porque isto se prolongou demais, não ouçam até ao fim. Mas eu quero vos dizer que quem fala em veganismo fala também em redução de plásticos, em pensar não só na crueldade animal, mas também na parte climática, é tentarmos reciclar, é tentarmos fazer o melhor para o nosso planeta. Não, pelo menos eu falo por mim, não é só ver o lado da crueldade animal, porque existe muito mais fatores que nos levam a ser vegetarianos. E acho que deviam procurar um bocadinho ou pesquisar se gostavam de saber mais, porque eu também não sou da área, não sou nutricionista vegetariana e não sei nada sobre nutrientes assim de uma forma mais a fundo.
E também de questões climáticas. Sei aquilo que vejo, sei aquilo que procuro, mas também não quero estar aqui a explicar-vos e a cometer algum erro e depois caírem-me todos em cima. O que é que eu gostava que vocês fizessem? É que não comessem carne todos os dias. Por favor. Porque primeiro, isso não vos faz bem nenhum. Então se forem carnes vermelhas, muito menos. Depois, o nosso planeta precisa de nós e precisa da nossa ajuda. E se nós comermos só 2 refeições de carne por semana, já estamos a ajudar bastante. Estamos a ajudar que não haja um consumo tão excessivo de carne e que as indústrias não tenham que estar a fazer tanto mal aos nossos animaizinhos. E, por outro lado, também faz com que não haja tantos problemas a nível climático. Beijinhos e vemo-nos para a semana. Vemo-nos para a semana. Vemo-nos para a semana. Vemo-nos para a semana.